Investir em empresas fora do país já foi muito complicado, mas hoje em dia tem algumas formas bem mais simples de fazer isso. E é exatamente sobre esse assunto que eu vou falar nesse vídeo. Então, se ele te interessa, fica até o fim desse vídeo e já aproveita para se inscrever no canal para acompanhar o conteúdo novo que sai toda semana. Bem-vindo de volta ao canal Rael Invest, eu sou Israel. Você já pensou em quais são as vantagens de você investir em uma empresa fora do país? Algumas delas são a diversificação e também a proteção do seu capital. Isso acontece porque investindo em empresas fora do país faz com que você não esteja exposto às oscilações do mercado brasileiro e também à instabilidade política que acontece aqui. Outro motivo é com relação a gente não poder olhar só para o nosso país. Porque pensa bem, se você tivesse nascido em um outro país, será que você investiria em empresas que estão aqui no Brasil nesse momento? Talvez a resposta seja não. Então por que você vai investir em empresas só do Brasil se você tem acesso a empresas de outros países também? Porque um dos grandes motivos da gente expor o nosso capital a outra moeda, por exemplo ao dólar, é porque grande parte dos produtos que nós consumimos eles são dolarizados, ou seja, se tem variação do dólar, o produto fica mais caro mesmo aqui no Brasil. E tendo parte do seu capital exposto ao dólar, isso faz com que você tenha uma certa proteção com essa variação. Porque se o dólar aumenta, você consequentemente ganha mais dinheiro caso você decida por converter esse dinheiro em real e resgatar ele. Sem falar que as maiores empresas do mundo não estão aqui no Brasil. Investindo fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, você consegue investir na Amazon, na Apple, no Google, consegue investir no Facebook também. Então são gigantes do mercado que você não consegue investir através da Bolsa de Valores brasileira. Bom, então vamos para as 4 formas de você conseguir investir em uma empresa fora do país. A primeira forma são os fundos de investimentos. Tem alguns fundos de investimentos que eles têm parte da sua carteira exposta ao mercado exterior. E uma característica bem particular dos fundos de investimentos é que eles têm um gestor. E um gestor é a pessoa responsável por controlar os investimentos do fundo. Então você não tem o direito de opinar onde o fundo vai alocar aquele dinheiro. Então ele vai escolher as empresas fora do país e vai investir nela. Você não consegue decidir quais serão essas empresas. É uma vantagem quando você pensa que você tem uma pessoa especializada fazendo isso. E pode ser uma desvantagem pelo mesmo fato, por você não conseguir decidir nada. Então pode ser que você queira investir em uma empresa que o fundo de investimentos não invista. E outro ponto negativo é com relação à taxa de administração. Para que alguém faça esses investimentos e controle o seu dinheiro por você, você obviamente tem que pagar por isso. Então é importante você consultar qual é a taxa de administração antes de decidir por investir naquele fundo de investimentos. E além disso, cada fundo de investimento ele decide uma porcentagem do seu capital para poder deixar exposto ao exterior. Então pode ser que você invista em um fundo de investimentos e só 10% daquele capital está exposto ao exterior. Então, caso haja uma variação muito grande no dólar, por exemplo, apenas 10% do capital vai ser impactado por isso. Então, tem algumas coisas, alguns detalhes que você precisa analisar muito bem antes de você decidir por investir em um fundo de investimentos, seja ele qual for, mas também um fundo de investimentos que tenha parte do seu capital exposto ao exterior. A segunda forma são os BDRs. E BDRs são certificados de empresas estrangeiras que você pode negociar na Bolsa de Valores brasileira. Uma das vantagens com relação ao fundo de investimentos é que aqui, através dos BDRs, você consegue escolher a empresa que você quer investir. Então, caso você queira investir em um BDR do Facebook, por exemplo, você consegue ir lá na Bolsa de Valores, na sua corretora aqui no Brasil mesmo, e você escolher um BDR de Facebook e já expor o seu capital ao dólar. Mas um BDR tem um detalhe bem importante, que ele não é uma ação de fato. É um certificado que dá direito à ação. E como funciona isso? Um banco grande aqui no Brasil,
ele vai lá e compra as ações da empresa nos Estados Unidos. E ele emite alguns certificados, e esses certificados são negociados na Bolsa de Valores aqui no Brasil, na B3. Então, quando você investe em BDR, você está comprando esses certificados e não a ação de fato. Mas a variação do BDR acompanha a variação da empresa nos Estados Unidos. E uma das desvantagens de você investir em um BDR é que o seu dinheiro não está de fato fora do país, porque você negociou ele na B3, na Bolsa de Valores brasileira, e você negociou certificados que dão direito a essas ações, mas o dinheiro ele continua no Brasil. Outra desvantagem é com relação à liquidez. A liquidez dos BDRs ela já foi muito menor do que é hoje, está crescendo, mas ainda assim tem empresas que você não encontra como BDR e outras você consegue encontrar, mas tem uma liquidez muito baixa quando comparada à ação daquela empresa negociada diretamente nos Estados Unidos. Então é bom ficar atento a isso, mas como a quantidade de pessoas investindo em BDRs tem crescido, tem tido um aumento nessa liquidez. A terceira forma é através de ETFs. ETFs são fundos de ações que têm como referência um índice. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o BOVA11. O BOVA11 ele acompanha a oscilação das empresas mais negociadas na Bolsa de Valores brasileira. Então, quando você investe no BOVA11 aqui no Brasil, é como se você estivesse investindo em uma carteira de ações que é composta por todas essas empresas. Então, a sua rentabilidade ela vai ser a média da rentabilidade de todas essas empresas. E com ETFs você consegue investir em índices de outros países, como por exemplo o IVVB11, que nele você está exposto ao S&P 500, que é o índice de referência nos Estados Unidos. E esse índice, o S&P 500, ele replica a rentabilidade das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, através dele, você vai acompanhar a oscilação das empresas que eu citei, como a Amazon, Facebook, o Google, o Walmart, a Microsoft, a Apple. Então, todas essas empresas, elas compõem, e muitas outras, obviamente, para chegar a 500 empresas, elas compõem o índice S&P 500, que você consegue investir através do IVVB11. E a quarta forma é você investir direto nos Estados Unidos. Você abrir uma conta em uma corretora lá e você já investir nas empresas de lá. Você escolher as ações, assim como a gente faz aqui no Brasil. E para isso, tem algumas corretoras que elas já têm todo o suporte delas em português e isso facilita muito para a gente. Tem a Eveno e tem a Passfolio também, que tem todo o suporte em português. E após abrir a conta, a forma de você investir ela é bem similar. Inclusive eu vou fazer um vídeo abrindo conta na Eveno e vou mostrar para você como que funciona e quais são os passos a serem seguidos lá no site. E nessa forma de investimento, sim, o seu dinheiro definitivamente está fora do país. Então, caso aconteça aquele apocalipse no Brasil, o seu dinheiro vai estar protegido em outro país. E uma das desvantagens de você fazer isso através desse método é com relação à tributação. Então tem que ficar atento à forma de declarar seu imposto, porque pode ser diferente de como é aqui. Independente de qual dessas formas você vai escolher para conseguir investir em empresas que estão fora do Brasil, é importante que você tenha entendido os motivos pelos quais você deve se preocupar em ter seu dinheiro exposto a outra moeda também. Esse vídeo fica por aqui. Se ele foi útil para você, se inscreve no canal para poder acompanhar o conteúdo que sai toda semana e até a próxima.